Bom, o trabalho aqui da Justiça Eleitoral, na verdade, num ano eleitoral, ele começa mesmo no período de maio. Ele tem aquilo que a gente chama de fechamento do cadastro, né? Então, a 52ª, ela abrange 8 municípios. Então, a gente começa um trabalho bastante intenso já desde esse período. E depois a gente também tem o treinamento dos mesários, né? Que foi feito ali mais ou menos na segunda quinzena de setembro. Semana passada a gente fez os procedimentos de carga de urna, que é colocar propriamente os sistemas eleitorais dentro das urnas. E agora a gente está naquilo de organizar as sessões, os últimos ajustes com mesários, os materiais das sessões, coisas nesse sentido da logística mesmo, né? Distribuição de urnas. Em relação aos municípios termos, que é como a gente denomina, esses municípios que fazem parte da 52ª, a gente tem uma parceria também bastante grande com as prefeituras, no que se refere à parte de mesários e local para o nosso pessoal permanecer nos municípios. Mas o transporte propriamente das urnas é um contrato feito pelo TRE. Então a gente tem aqui, são prepostos, né? A gente recebe esses prepostos, a gente faz um transporte de aproximadamente 200 urnas. Esse trabalho é feito no sábado, a partir das 7 da manhã, e ele se estende mais ou menos até o início da tarde, 2 horas. As urnas da 52ª estão todas distribuídas já, esperando o dia da eleição. A gente tem o nosso colégio eleitoral, um dos maiores, que é o senador, né, o senador Pinheiro Machado, e como ele está passando por reforma, então sim, as sessões ali do senador, elas estão temporariamente transferidas para o Centro de Artes. Então é na mesma quadra, do outro lado da quadra, a gente vai colocar ali também uma faixa indicativa para que os eleitores recebam essa orientação. E nós estamos tentando, através da imprensa, né, agradecer o espaço também, para que os eleitores tenham conhecimento dessa alteração temporária. O eleitor pode nos procurar tanto pelos números de WhatsApp, como atendimento no balcão, e no próprio dia da eleição o cartório está aberto no sábado, no domingo. Os mesários, eles têm vários números de telefone também, SOS Urnas, caso precisem entrar em contato. Então a gente está 100% disponível para os eleitores também. É só procurar a Justiça Eleitoral que a gente orienta quanto à numeração de sessão, enfim, essas dúvidas que aparecem na última hora. Na verdade, a questão do voto em trânsito, ela funciona assim, até como a gente estava conversando um pouquinho antes, as urnas, elas recebem cada um só os seus eleitores. Então, não existe a possibilidade do eleitor estar em outro município e votar, salvo se durante o período de requerimento de voto em trânsito ele tenha feito essa solicitação. E isso é permitido apenas nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Então, São Luís tem aproximadamente 24 mil, é um município que não tem o voto em trânsito. Agora, acontece de eleitores da 52ª terem pedido para votar em outros lugares. Então, tem eleitores, muitos da Bossoroca, Caibaté, que vão votar em Porto Alegre, em Florianópolis, isso acontece também. A gente só orienta que aquele que solicitou uma transferência temporária, ele não vai mais estar no caderno de votação da sua sessão original. Então, se porventura ele não estiver no município que ele achou que estaria viajando, em férias, a trabalho, ele também não vai estar naquela sessão de origem. Então, o que ele pode fazer é justificar na sessão dele mesmo, o que a princípio não seria permitido, porque ele é considerado fora do seu domicílio eleitoral. Ele está lá naquela urna onde ele solicitou o voto, né? Ele já não está na urna de origem dele. Podem entrar em contato com o cartório, a gente tem números de WhatsApp e a gente pode colocar o link, né, para colocar na matéria, enfim, mas ele entra em contato, a gente está, na medida do possível, a gente pede às vezes um pouquinho de paciência, porque o mesmo é o servidor que atende o balcão, atende o telefone fixo e responde o WhatsApp, e como a nossa demanda realmente ela está bem grande, às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente responde todo mundo sim. A Justiça Eleitoral, ela recebe essas eventuais denúncias de irregularidade através de um aplicativo chamado Pardal. Então o eleitor ali, ele tem como anexar fotografias, vídeos daquela situação que ele está visualizando, ou procurar o Ministério Público, procurar a promotoria, que também de qualquer forma também vai pedir algum indício de prova. Então a gente sempre recomenda que o eleitor que constate alguma irregularidade fotografe, filme. Ele não pode simplesmente fazer a denúncia porque a gente precisa de algum princípio de prova, mas não aqui no cartório, ou através do aplicativo ou direto no Ministério Público. Aqui no cartório nós esperamos finalizar a totalização mesmo, então os servidores do cartório provavelmente vão sair próximo das 22, 23 horas. Porém, a entrega desses resultados, que ela vem por parte dos presidentes das sessões, a gente acredita que a gente tenha recebido tudo por volta das 8 horas. Tem os municípios sessões mais próximas, que daí o material chega rapidamente aqui no cartório, em questão acho que de 1 hora a gente recebe mais de 50% das mídias de resultado, que é os pendrivezinhos que vêm propriamente o resultado da eleição, porém a gente tem bastante localidades mais distantes, então até conseguir totalizar todo esse material aproximadamente pelas 9. Porém, quem divulga o resultado da eleição é o TSE, e essa apuração vai se criando uma fila desses dados, né, lá no sistema do tribunal. Então, até tudo isso ser processado, a gente acredita, uma previsão, que vai ser pelas 23 horas, talvez, um resultado oficial.
A gente realmente agradece, principalmente o meu agradecimento especial em relação aos mesários, né? A gente sabe que a 52ª conta com mais de 1.000 colaboradores e isso a gente fez os treinamentos presenciais dos mesários e fiz questão de repetir para eles que tudo aquilo que a gente faz ao longo de 2 anos, ele se reflete no dia da eleição. Então os mesários realmente são figuras muito importantes e para o eleitor que ele exerça, né, com consciência, escolha um número elevado, então que ele leve também organizado esses votos, né? Tem para imprimir na internet, nós temos aqui no cartório as colinhas, então que ele organize o seu voto para que possa fazer isso de uma maneira tranquila e que seja um dia feliz. Para nós é realmente a festa da democracia. A gente fica muito feliz de ter esse dia, de fazer a eleição acontecer e agradecer sempre o espaço da imprensa, que também é bem importante, que a gente possa passar os nossos recados.